Você não está no canal do Ramon, cara, mas até o Mr. Olímpia você precisa se acostumar com o fato de que ele será pauta de vídeos por toda a maromba. E não tem nada de errado nisso, ele é um fenômeno, ele é um grande atleta, ele é a maior esperança do Brasil de conquistar um título no masculino, sim, junto com o Diogo Montenegro, na minha opinião, né? O Diogo tem até, sinceramente, chances muito parecidas com o Ramon de ser Mr. Olímpia, assim como o Ramon tem de ser na Classic, para mim o Diogo tem de ser campeão na Men's Physique também, mas esse é assunto para outro vídeo, sabe por quê? Porque hoje eu tava navegando aqui no YouTube e aí eu vi esse vídeo aqui, ó, do Jason, tá bom? E quando eu vi o título, eu falei assim, bicho, não assisti, mas vou assistir ao vivo porque eu não sei se eu concordo com esse título. E olha que normalmente o Jason é um cara que ele tira de mim muitos pontos em que eu concordo totalmente com ele, cara. Eu acho ele muito coerente, eu acho que ele é um cara que ele entende muito de fisiculturismo, já tive até a oportunidade de apresentar alguns podcasts com ele, e eu gosto dos reviews dele porque ele manda na lata, né? Mas eu não sei se eu concordo com isso aqui, então eu quero assistir o vídeo juntinho com você, meu nobre seguidor. Antes disso, eu gostaria de dizer que esse vídeo é um oferecimento da Under Labs, que faz esse lindo pré-treino aqui, o Warzone, o único com a matriz Pump Matrix. O que é a Pump Matrix? É uma matriz designada principalmente para levar o maior fluxo sanguíneo possível para dentro do seu músculo, pra você sentir aquele pump empelotado, sabe? Aquele que deixa o músculo explodindo. E o que é mais legal? Hoje o Warzone é uma família, tá bom, de pré-treinos. Esse aqui é o Day Battle, é para você tomar durante o dia. Mas nós temos também o Night Battle, que é uma versão sem estimulantes, para você tomar o seu pré-treino e não ficar estalado depois sem dormir na cama. Se você treina, por exemplo, no fim de tarde ou depois da faculdade, ou até se você tem uma sensibilidade aos estimulantes, vai de Night Battle que tem glicerol na fórmula e ele vai te dar pump e vai bater do mesmo jeito, só que sem te deixar loucão, tá bom? Se você quiser conferir, ainda tem o Rocket Energy, que é o mais completo pré-treino do mercado, com 22 ingredientes. Enfim, qualquer um dos três é muito bom, o link tá aqui no comentário fixado, já com desconto, não precisa nem de cupom, é só correr para abraço, tá bom? Vou dar play aqui porque eu quero ver com o meu mano Jason o que ele falou, porque eu acho que eu vou discordar dele dessa vez. Enquanto diversos dos concorrentes do Classic Olympia 24 estão se degladiando na internet, fazendo todas essas interações, esses conteúdos que a gente gosta de acompanhar, olha como é que o supremo favorito e pentacampeão Chris Bumstead está sentado com a perna pra cima só olhando, velho. Estamos aqui na sala para mais um videozinho super demais e dessa vez eu quero mostrar para vocês as evidências factuais que eu acredito que embasam a minha opinião de que é quase impossível tirar o título do Chris Bumstead, cara. Infelizmente. Vamos lá, quero ver. Porque a minha torcida difere muito da minha opinião, né? O que é uma tristeza, mas eu levo o público a sério, eu tenho que falar a verdade para vocês, tá? E eu acredito que existam evidências mesmo dessa situação toda. Porque eu acho que a opinião dele é a mesma que a minha. A gente torce pelo Ramon. Todo mundo quer ver o Ramon campeão, pessoal. Às vezes eu solto o vídeo do Ramon aqui, e aí tem um público que ama e que odeia ele, tem público que ama e odeia a mim. É normal, cara. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Só um fato. Aliás, mesmo que ele não tenha agradado todo mundo, ele ama todo mundo. Isso que é mais importante. Mas, o que eu percebo, cara? O fato da gente torcer para o Ramon não nos impede de tirar o véu da realidade dos nossos olhos, né? Porque eu acho realmente que o Chris Bumstead está na frente do Ramon. Eu não sei se eu concordo de que o Ramon não tem o necessário para vencer o Chris. E é isso que eu quero ver aqui no vídeo do Jason. Da quase impossibilidade do Chris Bumstead perder. Mas eu queria aproveitar e mostrar essa notícia ruim aqui, ó, que vai contra diversos boatos que estavam tendo. Ó, o Palumbo estava lá no podcast dele. Quanto acima do peso ele está nisso? No caso, aqui nessa atualização que o Ramon postou no Instagram, muito, né? E o Acerto diz que muitos, né? Então, assim, isso não é bom. Quebra aquele boato de que o Ramon estaria muito próximo já do limite de peso dele, supostamente com 104 e pouco e tal. Ô, galera, por favor, né? Vocês não podem descolar da realidade, né? O Ramon está visivelmente melhor do que em anos anteriores, visivelmente mais cheio, mais denso. E vocês acham mesmo que ele estava perto do peso? O cara sofreu nos anos anteriores sem ter um físico tão bom quanto esse. Vocês achavam mesmo que ele ia estar perto do peso? Pô, cara, a gente tá... Não é mais iniciante que tá vendo os vídeos aqui, né? A galera não é mais iniciante, né? Vocês precisam, por favor, faça favor, né? Faça um exercício mental de entender que, pô, tem o Jason, tem o Gorgo, tem... Eu gravo pouco até, cara, sobre esses temas, mas preciso gravar mais. Mas tem tanta gente falando isso a todo momento, cara, que vocês já deviam entender que, pô, o cara quando melhora assim, ele tem que ganhar peso, não tem como.
Não, o Aceto disse que é muitos, a gente não sabe quantos, né? Mas a julgar até pelo tempo e tudo, não faria muito sentido o Ramon estar tão próximo do peso assim, senhores, porque justamente ele nem desidratou ainda, entendem? É a hora que o peso dele dá a encaixada final, é na hora que ele desidrata. Se ele tivesse tão próximo assim, estaria errado, né? Na verdade, ia estar estranho. Lembrem-se, senhores, quando o Tamer disse, não foi nem perto, lembram disso? Que é a disputa entre Ramon e Chris Bumstead. Realmente não foi nem perto. Não vai ser pequenas mudanças que vão fazer o Ramon ganhar. Vamos dar uma olhada no scorecard aqui pra gente fazer o tira-teima. Tá vendo aqui, ó? O último aqui, ó, 35, Chris Bumstead. Tá vendo que ele tem 5 pontos aqui no total? Significa que 5 árbitros colocaram ele em primeiro colocado. Os 2 árbitros das pontas, das notas discrepantes, foram eliminados. Significa o seguinte, são 9 árbitros no total. Tranquilo? Corta-se as duas extremas maiores e menores. Tanto para um lado quanto para o outro são eliminadas, restando 5 notas. E aí vem, como é que vocês acham que foi perto se ninguém considerou o Ramon campeão? Ninguém. Nenhuma. Aí eu discordo um pouco porque pode ter sido perto, porém unânime. Quando é muito óbvio que um está superior ao outro, não quer dizer que ele está a largos passos de vantagem, né? Às vezes a dúvida que existe entre um e outro não necessariamente denota o espaço de vantagem que um tem sobre o outro, tá? Então eu entendo o posicionamento do Jason, mas já vi campeonatos que eram muito próximos, mas que eram nítidos que um estava melhor do que o outro, tá? É óbvio que isso gera uma supremacia, né? Nem sempre estar próximo faz com que você fatidicamente tenha que ter uma divergência de opiniões. Principalmente se essa arbitragem é coesa, ela tá falando a mesma linguagem, ela tá treinada. A gente tem que lembrar que é o Mister Olímpia, né? Poderia acontecer, por exemplo, de um campeonato menor, com árbitros não tão experientes, ter uma divergência e serem os mesmos físicos, entendeu? Mas eu entendo o posicionamento do Jason aqui. Árbitro. Dos 5 que foram levados em conta, nenhum achou que o Ramon venceu. Ou seja, o Ramon teve 10 pontos ali, ou seja, todo mundo não é pequenas correções que vão resolver isso aqui, gente. Vocês conseguem entender isso? Isso é verdade. Tá? Olha, todos acharam que o Ramon ficou em segundo. Todos acharam que o Chris Bumstead foi primeiro. Não, foi próximo. Sacou? Quando alguém fala, não, a disputa foi apertada. Por exemplo, quando vem um árbitro lá que colocou e fala isso, ele tá falando na mente dele. Mas quando você soma a nota de todo mundo, acabou. Certo? A verdade da vida é que próximo é quando metade acha que um foi campeão e a outra metade outro. Aí é próximo. Não. Sacou? Do contrário, não é. Quando é decisão unânime, não é próximo, cara. Não tem discussão, não tem papo, sacou? Então não adianta nada o Tyler falar assim, o Ramon ganhou duplo de costas e tal. Isso é a opinião do Tyler. Para os outros isso é verdade. 8 árbitros, pode ter sido outra coisa. Um pode ter achado que ele ganhou na outra. Porque eu quando vi esse depoimento do Tyler, inclusive, eu achei estranho. Falei, poxa, eu não achei que o Ramon venceu logo essa pose, a pose que o Chris normalmente é mais dominante, assim, né? Além do peitoral de lado, tudo, mas achei estranho. E depois confirmei quando o Tamer disse que não, que, né, aquilo era talvez uma visão do Tyler. De frente, a clássica, pá. Isso indifere. No resultado final, todos tiveram a mesma conclusão, né? E aí vem o outro detalhe. Você fala, mas o Tyler é o chefão. Não é. O cara que impacta mais a decisão da arbitragem é o Steve Weinberg, que é o central. Sim, o Tyler não é central. É ele que coordena toda a arbitragem. O único árbitro que tem mais poder que os demais é o Steve Weinberg. E ele não falou nada disso. Tá? E vale ressaltar que é o seguinte, a nota dele não conta mais que a dos outros, tá, pessoal? O que acontece é que ele dirige a mesa. A função do árbitro central é dirigir a mesa. Por exemplo, entra uma categoria populosa, 60 caras. Esse cara é o cara mais experiente que ele consegue filtrar num primeiro batalhão, quem que vai pro primeiro batalhão, segundo, terceiro, e aí a arbitragem tá trabalhando nesse momento para entregar para ele os possíveis confrontos. Olha, eu gostei desses 4, eu gostei desses 5. E aí ele, de posse dessas informações todas, em concomitância com os outros árbitros, começa a formar os confrontos, que são os call-outs. O cara tá no first call-out. Teve um primeiro batalhão designado pelo Steve Weinberger e depois, com a opinião dos demais, ele vai criando os confrontos, entendeu? A nota dele no final conta igual a dos demais. Numa situação de empate, ele é o que desempata, tá bom? Mas não houve empate ali. Falou nada sobre nada, ele nem fala, né? Fato é que o Ramon está vindo com o melhor físico da carreira dele, provavelmente. Já tem meses que eu venho falando isso aí, que eu falei, acho que o Ramon vai fazer o trabalho e vai chegar no melhor shape da carreira. Tá fazendo o melhor shape da carreira dele até o momento. Infelizmente, o Chris Bumstead fez a mesma coisa.
Concordo, Jason. Eu acho que é esse o problema. Se o Ramon tivesse feito a preparação, levando ao sério ao máximo agora, tá fazendo em tempo recorde de 16 semanas, naquele ano que o Chris Bumstead chegou com o braço lesionado, que foi no Olímpia retrasado, ou até no Olímpia passado mesmo, que o Chris Bumstead não estava tão bom assim, eu acho que o Ramon poderia ter vencido, tá? Chris Bumstead já deu mole, gente. Vocês já se deram conta disso? Que ele já chegou lá com o bíceps estourado. Eu acho que esse do bíceps estourado, discordando do Jason de novo, nem foi um mole que ele deu, foi uma ocasião, mas foi o melhor shape do Chris. Né? O do ano passado, de fato, foi o primeiro Chris Bumstead que não trouxe evoluções para o palco, e um Ramon que estava subindo a ladeira ainda. Então ali ficou mais próximo, né? E eu acho que foi próximo. O fato de ter sido unânime, de novo, eu não concordo com o fato de que o ter sido unânime foi tão longe assim. Foi unânime, né? Mas não teve não foi um atropelo. Todo mundo ficou com... A gente via na época, se a gente voltar um ano atrás, cara, a gente vai lembrar que o pessoal tava, cara, acho que vai dar. Ali nos bastidores, né? As pessoas perguntavam, acho que vai dar, acho que o Ramon vai levar. Então eu acho que foi perto, né? Discordando respeitosamente do Jason. Mas eu entendo o ponto dele. Ele realmente já vacilou, mas eu não acho que é o que está acontecendo esse ano. Eu acho que esse ano o Chris Bumstead está trabalhando como ele nunca trabalhou na vida dele, cara. A shape, o resto, mas o bíceps estava estourado. E ano passado ele chegou ligeiramente pior do que antes, mas com os 2 bíceps inteiros, né? Se o Ramon tivesse chegado no melhor físico dele, que eu acho que ele vai apresentar esse ano, nesses anos anteriores, eu acredito que ele poderia ter ganhado. Mas eu estou imaginando que o Sr. Chris Bumstead vai chegar impecável esse ano, porque o que a gente pode concluir a partir dos vídeos da preparação dele. Que é a mesma coisa que a gente conclui dos vídeos da preparação do Ramon. A gente fala, o cara tá dando gás. Olha ali, o cara tá focado. O cara resolveu fazer uma preparação mais longa. Mas o campeão também, né? Infelizmente. Então, assim, eu já consigo visualizar na minha cabeça o Ramon vencendo o cara. Mas eu tenho que opinar aqui em cima do que eu acho que vai acontecer e não do que eu torço para que aconteça. Vocês conseguem entender isso? Eu estou torcendo por uma coisa, mas eu acredito que vai acontecer outra. Porque não depende de mim, saca? Por mais que digam que eu influenciei a arbitragem, pois dizem isso, mas a realidade é que não. Com moral, hein, Jason? Que influencia a arbitragem é só o Steve Weinberger. E aí vem a grande parada, senhores. Para você destronar um multicampeão, você precisa passar por cima da preferência da arbitragem. Prestem atenção nisso que eu vou falar aqui. Da arbitragem, da audiência. Porque é tão difícil acabar com grandes dinastias no Mr. Olímpia. A politicagem, Jason, não é só politicagem. Não é simples assim. Acontece o seguinte. Quando um atleta vence o Mr. Olímpia, é porque a arbitragem, notoriamente, tem um certo gosto particular pelo físico do cara. Certo? Certo. Né? Ou pode ter sido também que ele tenha chegado num ano muito superior. A gente não tem certeza, certo, mas o cara ganhou uma vez. Quando o cara ganha a segunda vez, você começa a fortalecer a ideia, o fato de que, não foi um acaso. Aquilo é uma tendência. É que a arbitragem gosta do físico desse cara mesmo. Ainda mais quando a gente fala de Classic Aquilo manda uma mensagem pra comunidade. Ele tem razão. Quando um Classic Physique ganha o Mr. Olímpia 1, 2, 3, 4, 5 vezes e vai ganhando uma atrás da outra, a gente pode concluir como algo factual que é porque esse atleta tem exatamente o que a arbitragem quer. Existe um fator subjetivo no julgamento do fisiculturismo. E esse fator subjetivo, ele está dizendo, com base nos resultados dos últimos anos, que o Chris Bumstead tem o que a arbitragem quer. Sim. Então acontece o seguinte, não importa se todo mundo chegar muito próximo, você tem que passar por cima da subjetividade da arbitragem. Vocês estão conseguindo entender? Que apesar de ser subjetividade, como o Jason muito bem está colocando, mostra que existe uma linha de raciocínio. Porque, pessoal, a gente já teve o Chris Bumstead superando o Brion, o Ruff, o Ramon, o Urs, o Mike Sommerfeld, enfim, o Wesley Vissers, um monte de gente ali. E o Jason tá certíssimo, ele tá corretíssimo. A arbitragem já mostrou que o Chris Bumstead tem é o que eles querem. Ah, mas eu não gosto. Cara, senta e chora, pega o seu travesseiro, abraça ele aí, ó.
e morde ele, grita de raiva, porque eu gostaria de ver o Ramon ganhar também. Porra, é o que o Jason tá falando, é o desejo da gente, a torcida da gente é esse. Não o Ramon herdando um título, é o Ramon vencendo, destronando o Chris Bumstead. Seria épico, mas a gente precisa ser honesto com vocês, entendeu? Então muitas vezes aqui o que a gente fala não é porque, o Rubens, o Jason não gosta do Ramon. Muito pelo contrário, cara. Se vocês soubessem o tanto que a gente quer que esse cara vença, mas vocês não têm nem ideia. Só que a gente tem que ser honesto aqui com a realidade, entendeu? Cada um de vocês aí, vocês têm preferências pessoais por físicos, né? Por físicos variados aí. E, por alguma razão, vocês têm isso na cabeça. Então, quando chega dois caras, ambos com tamanhos equivalentes, com a condição equivalente, você sempre vai pender para aquele que você tem a sua preferência pessoal, correto? Que é basicamente vocês conseguem compreender que isso acontece com a arbitragem? Que agrade seus olhos. Então, se o Ramon chegar num tamanho equivalente, numa condição equivalente do Chris Bumstead, ele sempre vai perder. Porque o Chris Bumstead tem o que a arbitragem quer na subjetividade. Ele tem o físico que os árbitros gostam. Ou seja, para o Ramon vencer, ele precisa estar superior em mais de um quesito. Ele precisa estar superior em pelo menos 2 quesitos. Pelo menos 2 quesitos. Ele tem que estar com a condição melhor, ele tem que estar maior proporcionalmente, ele tem que... E para isso, Chris Bumstead precisa errar. Nisso, o Jason acertou em cheio, tá? São 3 quesitos: volume, proporção, simetria, definição. O Ramon precisa superá-lo em 2. E a gente sabe que para isso acontecer, o Chris Bumstead precisa errar. De algum modo, ficar com uma linha equivalente à do Chris Bumstead, do que eu não vejo como sendo possível. Então, vocês entenderam o tamanho da missão aqui? É um negócio extremamente complicado. Mas daí, para o pessoal entrar no delírio coletivo de achar que o Ramon fez algo incrível por ser melhor do que o 8º, de achar que o Wesley Vissers vai ganhar do Ramon com aquele tanto de ponto fraco. Cara, vocês estão de sacanagem, né, velho? Vocês entendem? O assunto do Ramon é contra o Chris Bumstead, cara. É isso. Ele vai chegar no melhor físico. Se o Chris Bumstead der mole, o Ramon ganha. Essa é a parada. Pelo menos ao meu ver. E você? Não que a nossa opinião importe alguma coisa, como diz o Austin, ela não importa de nada. Quem manda é sempre o palco. Mas uma certeza eu te dou, cara, que se você tomar o Warzone, você vai fazer o melhor treino da sua vida. É só clicar no link no comentário fixado. Se inscreva no canal do Jason, tá bom? Ele merece, fortalece o trabalho do cara lá. Eu te vejo no próximo vídeo.